Minha gente, depois desse banquete espiritual, com o coração tomado de júbilo, nós só precisamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer ao Pai Celestial e pedir que Jesus nos envolva nas suas sublimes e cariciosas vibrações de paz e de amor. Que nós possamos perceber essa sua presença amorosa todos os dias no nosso interior. E para que possamos falar sobre esse tempo de gentileza, nós precisaremos retornar àquele tempo onde Ele esteve aqui conosco no Mar da Galileia e quando Ele passava desconhecido pelas cercanias de Jerusalém. Jesus, que tinha uma beleza ímpar, uma serenidade que espraiava da sua superioridade moral, que alcançava e comovia todas as criaturas que por breves instantes tinham o grande prazer de estar na sua presença, estava ali na célula máxima do farisaísmo hipócrita daqueles tempos. E Jesus, perambulando por Jerusalém, é avistado por Hanã, que, observando aquela figura um tanto quanto exótica daquele carpinteiro comum que dizia-se ser o Messias, chega para próximo dele e interpela-o de uma forma bastante acre, azeda, cheia de inveja e despeito. Galileu, que pensas que fazeis aqui na Terra Santa, na cidade de Jerusalém? E Jesus, espraiando todo o seu amor, Ele que veio instaurar esse tempo de gentileza, de amor ao próximo, que tratava a todos, mesmo aqueles que não nos suscitam afabilidade e doçura, com extrema doçura e compaixão, respondeu simplesmente: eu venho, a desígnio de Deus, instaurar aqui o reino dos céus sobre a terra. E Hanã, observando aquela aparente petulância daquele homem simples, que não era afeito às grandes parcerias dos políticos, dos poderosos, dos religiosos daquele tempo, pergunta quais seriam os instrumentos, quais seriam esses trabalhadores que iriam junto com ele erigir esse reino dos céus. O que seria exatamente esse reino dos céus sobre a terra? E Jesus, gozando de uma humildade, uma modéstia simples e autêntica, lhe responde simplesmente: o reino dos céus é a obra divina no coração de todos os homens. Por muitos séculos, meus amigos, nós temos cerrado as portas do nosso coração. Temos, de todas as formas possíveis e imagináveis, adorado a Deus por recursos exteriores, levando oferendas, levando sacrifício de animais e até de irmãos nossos. Quantas vezes nós não pegamos em armas para aniquilar a vida do nosso semelhante a pretexto de fazer a vontade do nosso Pai Celestial? Quanto engano, quanto tempo nós perdemos por trilhas tortuosas. Mas Jesus vem com a sua proposta e com o seu evangelho de amor nos dar uma mensagem de redenção. E é sobre isso que essa linda canção que nós acabamos de ouvir fala. Redenção vem do latim redemption, resgatar. Então nós aqui estamos buscando resgatar o caminho verdadeiro com a paz da consciência, com essa lei divina que está no nosso interior. É por isso que precisamos abrir as comportas do nosso coração para que essa obra do engenheiro divino possa se fazer presente nesse terreno, nesse solo fértil e frutífero que nós temos no nosso interior. Mas o orgulho, as máscaras sociais, o egoísmo, a nossa sociedade profundamente narcísica que prega a indiferença em relação ao dor do outro nos cega. Mas nós precisamos acordar, despertar, nós que ainda dormimos para essa realidade espiritual. E através do nosso comportamento, da nossa conduta no bem, ir ensaiando este reino divino ou este céu que será construído à base do nosso próprio esforço. E para falar sobre isso, nós vamos tentar, numa tarefa bastante difícil de minha parte, pegar alguns versos dessa canção de Armando e tentar contextualizar e recortar com aquilo que nós já sabemos da nossa maravilhosa doutrina espírita. A canção começa assim: estou partindo, o tempo é breve.
Quantas vezes do mundo espiritual nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, pedimos o gênero de provas que aqui vamos enfrentar. E perante agora a prova de fogo, um planeta de provas e expiações que nos apresenta tentações e desafios necessários e indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento evolutivo, nós queremos desistir, descoroçoamos, desanimamos perante as lições necessárias ao nosso aprendizado. Não raras vezes nós fugimos, deixamos para trás, abandonamos as nossas famílias, os nossos amores, em busca de angariar tesouros que os ladrões roubam e que os vermes corroem, quando na verdade deveríamos educar os nossos sentimentos e recolher esses tesouros imperecíveis para caminhar com mais fé e esperança para enfrentar as nossas lutas. O tempo é breve. Cada um de nós tem uma existência temporária nesse mundo material e cumpre o nosso bom aproveitamento para todas as circunstâncias a que nós estamos defrontados, para que nós possamos estimular a criação e o desenvolvimento de laços legítimos de amor dentro das conjunturas em que nós fomos colocados, porque não sabemos quando retornaremos à verdadeira vida, à nossa pátria espiritual. E quando lá chegarmos, não nos será perguntado quem nós fomos, qual a figura ilustre que nós encenamos nesse mundo temporário e transitório, mas sim a capacidade que nós conseguimos desenvolver de multiplicar os nossos talentos e de efetivamente amar. Jesus disse: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Muitas vezes nós pedimos essa existência. Uma existência que, por mais que nós acreditamos que seja pobre, precária de recursos, é uma vida que muitos dos nossos irmãos nos invejam e desejariam ter esses recursos à sua disposição para aproveitar. Se nós pedimos essa existência, vamos agora ressignificar essas dores e entender que não raras vezes o parente difícil é aquela lição que eu ainda preciso aprender. E não vai adiantar fugir, porque numa próxima existência eu nem sei se terei os mesmos recursos de que agora disponho para aprender e resolver aquele conflito emocional. Nós precisamos buscar. E o buscar aqui tem um sentido de analisar, à luz do discernimento que nós já vimos desenvolvendo ao longo do tempo. Sabemos o que é o certo e o errado e por que nós continuamos a pecar. Veja que quando Jesus, referindo-se à mulher flagrada em adultério, pergunta: então, mulher, onde estão aqueles que quiseram te apedrejar? Não a condenaram? Pois eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. É muito comum que nós, pelo discernimento, já reconhecemos os nossos equívocos, mas por que nós não nos enchemos de coragem e com ânimo resoluto e intimorato nos decidimos a trilhar agora o caminho da bem sem voltar atrás, sem repetir estes velhos erros? Mas para isso é necessário bater. E o bater tem a figura do trabalho. É preciso levantar e numa atitude autodeterminada e buscar as novas oportunidades ou as novas leituras para transformar esse mundo aparentemente violento e agressivo numa oportunidade preciosa para que nós possamos crescer. Porque essa escola bendita, essa escola de redenção de todos nós, que somos almas imperfeitas ainda no estágio evolutivo, nos oferece essas lições preciosas para que possamos evoluir cada vez mais e sempre com o esforço próprio. A pressa. A hora não espera, a sombra fria da indecisão. Muitas vezes nós permanecemos estáticos, parados, paralisados perante a dor que nos aflige, perante o filho que retorna ao mundo espiritual antes de nós, uma dor que pai algum está preparado para sentir, perante a dor do afastamento temporário dos nossos parentes mais queridos, perante a dor de uma ingratidão e de uma mágoa daquele que nós passamos a vida inteira nos desvelando de dar todo o afeto e de recobrir com toda a ternura que há no nosso coração. Mas precisamos nos apressar, sair dessa sombra fria da indecisão,
do medo de tomar as responsabilidades pela nossa própria existência, porque ninguém é responsável pela nossa própria felicidade. Embora nós estejamos aqui, na lei de sociedade, compartilhando as nossas experiências e conhecimentos, aprendendo e ensinando uns com os outros, nós precisamos nos esforçar a resgatar do outro aquilo que ele tem de melhor para dar e deixar com ele não a nossa acrimônia ou o nosso azedume, mas as nossas mais caras esperanças, aquilo que há de melhor no tesouro do nosso coração. E para isso é necessário secar a minha ira, libertar o pensamento. Muitas vezes o nosso pensamento fica preso, atravancado em memórias do passado. Algo que alguém nos fez há 30, 40, 50 anos e que nós vitalizamos agora, e junto com este pensamento vem toda aquela carga emocional. É preciso entender que Deus, não raras vezes, ensina-nos através das próprias criaturas humanas. E aquele que é o meu ofensor, aquele que eu vejo como meu adversário, como meu inimigo, na verdade, antes de tudo, o meu professor. Ele me mostra uma realidade que não raras vezes eu procuro ocultar e negar em mim. Me mostra um sentimento que eu ainda preciso trabalhar no meu interior. E não adianta nós recalcitrarmos contra os aguilhões. Como Jesus disse a Paulo, a caminho de Damasco: como te dói, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Abafar as tuas emoções, descarregando nos seus irmãos menores, nos cristãos que tentam viver os ensinamentos que eu ensinei, a pretexto de fazer com que a lei de Deus seja soberana sobre a terra. Secar essa ira é entender que tudo que nos ocorre há uma justiça para cada dor. E nós precisamos vê-las como esses aguilhões que nos propelem para frente, que nos propelem para o nosso sucesso e para o aperfeiçoamento moral de cada um de nós, deixando o amor regar o coração. O coração é esse solo. Alguns de nós ainda carregamos um solo cheio de pedregulhos. Aquilo que são obstáculos ao nascimento das tenras plantas que vão frutificar mais tarde no nosso coração. E nós precisamos, enquanto estamos a caminho, analisar se temos mais de trigo ou mais de joio nessa terra. Essa terra precisa ser arada constantemente, através da vigilância e da observância sincera das nossas próprias mazelas morais. Nós vamos vitalizando mais as nossas virtudes já conquistadas, em detrimento dos nossos vícios, do nosso orgulho e egoísmo ainda tão atravancado no nosso íntimo. Mas nós precisamos abrir a terra para receber essa chuva benéfica que cai do alto, como por exemplo, nesse momento aqui agora. A espiritualidade superior que nos assiste, que nos encoraja, não cansa de derramar bênçãos de estímulo, de esperança, para que nós possamos nos restabelecer e ter um ânimo mais inquebrantável para as nossas lutas. Mas será que o nosso solo está permeável, está receptivo a essas vibrações que nos chegam? Por isso, precisamos aplacar esta fúria, esta raiva, essa insubordinação que nós nutrimos, esse ímpeto de reagir a cada ofensa, nos lembrando do nosso pedagogo inesquecível que ensinou-nos a dar a outra face. Quando Jesus foi preso perante Anás e Caifás, e então ele é interrogado e lhe perguntam: e então, Galileu, sobre o que falasseis? Diz-nos, de que preza a tua mensagem, o que ensinastes? O que ensinei, o fiz em público, nas sinagogas, nas praças, as pessoas ouviram. Perguntem a eles sobre o que falei, não fiz nada às escondidas. E então o soldado romano, ao esbofeteá-lo na face, Jesus, numa atitude um tanto quanto interessante, faz-lhe uma pergunta. Enquanto nós provavelmente reagiríamos impetuosos, porque é humano, os nossos sentimentos, os nossos instintos ainda muito acelvajados. Jesus para, respira, olha bem no fundo dos olhos do agressor e lhe faz uma pergunta: por que me bateste?
Se eu falaste mal, repreenda-me, educa-me. Mas se eu falei bem, por que me bateste? E o mesmo comportamento dócil nós precisamos repetir. O comportamento manso do inocente e do puro, que nada tinha a temer, que não tinha por que se defender porque nada fez de errado. Nós também precisamos olhar este modelo irretorquível e seguir-lhe os ensinamentos. Mas bem se vê que essa proposta de renúncia, ela é bastante diferente do império, do orgulho que nós temos construído. E é por isso que, para ensinar esses grandes atos, nós precisamos, primeiro, treinar os pequenos atos de renúncia. A renúncia de não estar sempre certo. A renúncia de não querer controlar a vida dos nossos afetos, mesmo que seja o meu marido ou o meu filho. A renúncia de dar ao outro a liberdade autêntica que Deus lhe conferiu para que ele seja quem ele quiser. Para que ele tome as suas próprias decisões e arque com as suas consequências. Porque essa autonomia é que gera responsabilidade e que mais tarde vai gerar esse poder de decisão de entregar-se ao amor. Vou me aliar às flores para adornar os dias. É interessante como raras vezes nós paramos na nossa rotina atribulada para apreciar a natureza. Vejam esse jardim tão bem cuidado por Marconi. Um jardim cheio de flores perfumosas, belíssimas. O próprio Cristo lembrou delas quando no Sermão da Montanha diz: olhai as aves do céu, observai os lírios do campo, e em verdade eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão belamente como qualquer um deles. A beleza, a suavidade das flores que nascem para adornar os dias, para embelezar os nossos olhos, para nos lembrar que o céu é aqui, que ao lado dos desafios que nós temos, também temos esses reforços do alto para nos manter estimulados a prosseguir e a não desistir jamais de viver. E essa suavidade precisa ir além do campo teórico, mas se refletir também nas nossas ações. E é aí que a gente entra na gentileza. A gentileza é essa benevolência, ainda que seja uma benevolência falciane, sabe como é? Aquela que no fundo não é exatamente o que você quer fazer, aquela pessoa que você não gosta tanto, que na verdade você queria falar algumas verdades fraternas, mas aí você se cala, respira fundo e trata bem. Faz assim, porque se a gente ainda não consegue, com plena e completa sinceridade, fazer o bem e agir com benevolência autêntica para com os outros, a gente vai ensaiando no comportamento um hábito que mais tarde vai se enraizar e vai gerar um automatismo moral para o nosso próprio modo de proceder. As flores nos dão esse recado de sermos doces e leves num ambiente tão denso e pesado como ainda é a sociedade egoísta dos nossos dias. Convidar a paciência para ser minha companhia. Que difícil, porque a paciência precisa de passos predecessores. Para que eu tenha paciência, eu preciso antes ter humildade, de reconhecer que o outro não está aqui para me servir e que às vezes ele, no exercício legítimo que Deus deu de fazer o que bem quer, vai constranger as minhas expectativas, ele irá me frustrar e eu preciso aprender a tolerar essa frustração. A nossa sociedade, em especial os jovens, em geral não foram criados para serem tolerantes às frustrações. E aí nós vemos pulular tantos incidentes de agressividade, de atentados contra a própria existência, porque o jovem não resiste um não. Onde é que nós vamos parar? A paciência é exercício, é uma obstinação pacífica para todas as vezes que Deus aplica as correções necessárias. Nós, como pais e mães negligentes, aplicamos as correções aos nossos filhos para que, de acordo com os nossos preceitos, eles se mantenham no caminho correto, no caminho do bem, se mantenham saudáveis. Se nós fazemos isso com todas as imperfeições que carregamos, imagina Deus com a sua infinita sabedoria.
E às vezes, quando nós endereçamos ao alto os nossos pedidos, muitas vezes pueris, infantis, os nossos caprichos, e Ele nos nega, aplicando essas correções para nos educar, porque profundamente nos ama, nós ficamos chateados, impacientes porque passamos por tribulações, porque temos uma enfermidade de difícil cura. É necessário entender a obediência e resignação. Mas a resignação vai além de um exercício intelectual, porque às vezes a gente aceita intelectualmente ser obediente, mas vai dizer Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a resignação é o consentimento do coração. Eu preciso sentir que, por mais que me doa, aquilo que me chega é o melhor para o meu próprio aperfeiçoamento. E entender também que nós precisamos perdoar os instrumentos que Deus coloca para o nosso próprio sofrimento. Há uma história que Chico conta de uma mãe que chega desesperada para lhe procurar. Chico, meu filho, de 4 ou 5 anos, acabou de falecer e eu estou num estado de penúria moral. Eu não consigo dormir, arrependida de tê-lo deixado sozinha com a minha empregada. O menino andava de bicicleta, quando num desses incidentes naturais da brincadeira, ele acaba tropeçando, cai, bate com a cabeça numa pedra e desencarna ali. Minha filha, se fosse você, eu agradecia. Agradecia a Deus que colocou no seu caminho esse instrumento de dor. Imagine se fosse por tua negligência de alguns minutos o motivo da desencarnação do seu filho. Eu acredito que você não iria suportar tamanha dor. Entender que às vezes a vida nos coloca essas pedras de tropeço e perdoar esses instrumentos que às vezes vêm com um filho ingrato, com um parente irritadiço para nos educar, também é uma forma de nos estimular a desenvolver esses dotes de paciência. Porque a vida tem essa espécie de milnadas, como o próprio Chico dizia. A nossa cruz em geral não é uma cruz pesada, um madeiro infamante, que nós temos dificuldade de carregar até o fim da vida, mas muitas vezes é uma cruz muito leve, mas uma cruz de palha que espicaça, como se fossem milnadas, terminando por nos martirizar. Precisamos entender que temos a cruz, mas também os sireneus do caminho, as músicas edificantes que elevam a nossa alma. Essa leitura daqueles que nos precederam no mundo espiritual e que voltam para falar sobre a imortalidade da alma. As plenárias, com as preleções doutrinárias, para fazer com que a gente alcance novos panoramas de vista. Tudo isso são esses sireneus que nos ajudam a carregar a nossa cruz pesada rumo ao Gólgota. Canto e peço a alegria, para não ser mira da tristeza. Nós somos antenas psíquicas radiantes. Recebemos influências a todo momento e influenciamos também os outros. Mas precisamos analisar os nossos pensamentos e não agasalhar aqueles que nos gerem melancolia e angústia. Nós precisamos nos fixar naqueles pensamentos enobrecedores que vão nos dar esse sentimento de alegria, de regozijo e de paz interior. É algo que é um esforço insistente, mas que só depende de nós. As oscilações emocionais, os momentos de tristeza irão chegar, mas aquilo que nós nos fixarmos e os hábitos que nós vamos desenvolvendo são os capazes de nos levar para esse novo panorama consciencial, porque o céu é isso, é um estado de consciência. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Não é um lugar para onde a gente vai, é a formação que nós mesmos somos capazes de erigir. Manter ilesa a minha emoção. Quantos de nós mantemos a nossa emoção em desalinho? Damos plena liberdade à nossa fúria, à nossa pulsão, como se realizar todos os nossos desejos num afã desesperado fosse nos dar alguma paz. A nossa sociedade hedonista preza isso. Que nós possamos dar plena liberdade a todos os nossos instintos, não seria o planeta. Mas com Jesus, nós aprendemos que a mansuetude é esse equilíbrio emocional. E é cuidar das nossas emoções para a nossa própria felicidade. Vou cobrir
meus passos de coragem, fortalecer o sentimento, fazer da fé a minha proteção. A fé sem obras é morta. E cumpre a gente refletir de que tem servido a nossa fé até agora. Será que eu já consigo testificar a minha fé através das próprias obras? Ou eu ainda não consigo colocar em prática aquilo que eu estudo? Nós temos aqui uma grande oportunidade na vivência familiar, na vivência em sociedade, para educar os nossos sentimentos e não mais investir tempo em aumentar o nosso cabedal intelectual. Vou me redimir com Deus, findar o pecado. Muitos ainda ficamos atormentados com o nosso passado delituoso, mas isso é contraproducente. A culpa é esse aguilhão como se fosse um sinalizador de que nós não estamos enveredando por um caminho muito certo. E isso nos estimula a mudar de conduta, redirecionar o nosso barco para uma nova direção. E a remissão com Deus é justamente alterar a nossa trajetória para um caminho que vai nos dar verdadeira felicidade. E qual de nós não quer ser feliz? E por que é que nós ainda procuramos a felicidade nessas promessas vãs do mundo que passa? A minha paz eu vos dou, mas não essa paz como o mundo a dá. Não a paz dos medicamentos para dormir, dos anestésicos, não a paz das drogas, da sexolatria, não essa paz. Essa paz é uma paz de aturdimento, é uma paz que gera sede, que gera fome, que gera vazio existencial. Só seguindo os ensinamentos do Cristo, a gente encontra, portanto, essa verdadeira paz. Acreditar na esperança e transformar o meu olhar para o futuro que virá. É imprescindível transformar o nosso olhar, colocar lentes reais, mais esperançosas para esse futuro. O Cristo nos prova, pela imortalidade, que a vida continua e que a messe é imensa e que nós teremos tantas oportunidades de luta. Por que estamos desanimando perante os pequenos tropeços? Precisamos, portanto, nos abastecer dessa fé. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, ouvir os nossos sentimentos, seguir esse ímpeto e essa intuição que muitas vezes vem do alto para o exercício da caridade, distribuindo esse sentimento de compaixão, de amor e de gentileza uns para com os outros, fazendo com que a nossa vida seja muito melhor. É tempo de abraçar o mundo, multiplicar a oração. E quanto de nós, poucos temos recorrido à prece. A prece é esse momento de louvor, de agradecimento, quando nós nos comunicamos intimamente com Deus, quando nós aurimos o alimento espiritual para a nossa alma sedenta de amparo, para que a gente tenha força para chegar até o fim. A prece vai aonde as palavras não podem ir. A prece ensaia o que a minha conduta ainda é bastante ineficaz para produzir. A prece é a nossa ligação com o Altíssimo. É tempo de gentileza, manter a vela acesa da comunhão. Nós, meus amigos, não somos adversários de ninguém. Nós somos irmãos. Nós somos companheiros de marcha. Nós não somos competidores como a sociedade tenta nos vender. Nós estamos caminhando lado a lado. A minha dor, invisível para vocês, graças a Deus, é também uma dor que há no interior de cada um de vocês, porque cada um de nós carrega os nossos próprios espinhos na carne. Nós somos seres humanos no mesmo processo de aperfeiçoamento mútuo. E nós podemos viver de uma forma mais amorosa e fraterna, tendo empatia. Empatia é colocar-se no lugar do caído no chão, como na parábola do bom samaritano. Veja que Jesus, ao ensinar sobre como o doutor da lei deveria herdar a vida eterna, conta essa parábola, e no final ele arremata dizendo, explicando quem é o próximo. Para você, quem é o próximo daquele que estava caído no chão? Como a dizer que sempre, pelo menos em algum momento da nossa vida, nós estamos ali
necessitados da misericórdia, da gentileza e da compaixão do outro. Um outro que muitas vezes é desconhecido, mas que nos trata com esse amor que nós tanto desejamos. Vamos então também nos recobrir deste excelente amor. Então, para finalizar, eu gostaria aqui de deixar um trecho de uma pequena mensagem que está na obra Flor de Vida, pela nossa querida irmã Sheila. Essa mensagem fala sobre música, fala sobre amor, que é a tônica dos ensinamentos de Sheila. Eu acredito que seja oportuno para nós. A música no universo é o pulsar da vida de Deus a nos mostrar a harmonia da sua criação. A música divina em nós se inicia na terra através dos princípios de caridade. Interessa-te, meu filho, por Jesus, que nunca te faltarão as orquestrações da vida na acústica da alma. Que nós miremos sempre o nosso inesquecível Rabi da Galileia, que poderia ter vindo entre os políticos e poderosos e escolheu o berço simples, a manjedoura entre os animais, para nos ensinar gentileza, compaixão e, sobretudo, infinito amor. Que Jesus nos abençoe.